Tá certo. Ok. Então, hoje, como eu trouxe esse conteúdo magnífico sobre você é o seu próprio cérebro. Então, conforme nós falamos na semana passada, que a gente ia estar fazendo um comentário sobre dominar o cérebro. Então, você consegue dominar o seu cérebro? Você consegue dominar a sua mente? Nós sabemos que isso não é uma coisa, não é algo fácil, né? Mas que é possível, né? É possível a gente ter o autocontrole do nosso cérebro, tá? Gente, eu não vou cumprimentar todo mundo, mas assim, minha gratidão por vocês estarem aqui comigo, porque eu estou em mais de um canal, então não tem como eu ficar dando atenção para todos os canais e para todas as pessoas, tá? Então, eu já antecipo o meu agradecimento e se vocês quiserem deixar alguma pergunta no final da live, eu irei responder para vocês, tá bom? Então, é possível se controlar o cérebro? Vocês acreditam que é possível controlar o cérebro? Sim, nós podemos controlar o nosso cérebro de uma certa forma quando nós buscamos principalmente o autoconhecimento, né? Então, o controle do cérebro, o controle da mente se dá, em primeiro lugar, através do conhecimento, e principalmente do autoconhecimento. E controlar o nosso cérebro, como eu já disse aqui, não é algo fácil, não é nada fácil para a gente desenvolver isso daí. Então, hoje, eu quero que vocês saibam por onde começar a ter esse controle do cérebro. Então, para ter esse controle do seu cérebro, esse controle mental, primeiramente você precisa buscar o autoconhecimento, buscar a conhecer a si próprio, né? Entender como estão as suas emoções, como está o seu sono. Então, tudo isso faz parte do controle da mente, do controle mental. Muitas vezes, nós somos guiados pelo nosso ego, muitas vezes nós somos guiados por impulsos. Então, quando nós não temos este autocontrole da nossa mente, nós deixamos nos guiar pelos impulsos, onde nós acabamos cometendo grandes falhas. Então, é preciso nós buscar o autoconhecimento. E hoje as pessoas estão cada vez mais em busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento em todas as áreas da sua vida, físico, mental, espiritual, expandindo a consciência, porque tudo isto é a nossa consciência, é o nosso psiquismo que forma a nossa mente. Então, a resposta que eu digo para vocês, que sim, é possível sim controlar os nossos pensamentos e controlar os nossos sentimentos. E, na verdade, existem algumas técnicas, existem técnicas para se trabalhar isso daí, né? Então, existem meios que você pode estar buscando para te ajudar nesse autocontrole, nesse autodesenvolvimento. Mas, assim, a primeira coisa que eu digo é buscar a se conhecer a si mesmo, se conhecer cada vez melhor, cada vez mais.
Então, é sobre isto que eu quero abordar hoje com vocês. Por onde começar, por onde vocês devem começar a controlar, a ter esse autocontrole mental. Quando eu digo autocontrole mental, também eu estou dizendo do emocional, porque mente e sentimentos estão lado a lado o tempo todo. A mente e o pensamento não se separam. Então, quando você se refere algo do pensamento, você também está referindo ao sentimento, porque são coisas que não se separam um do outro. Então, eles estão ali sempre conectados. Às vezes, a pessoa age por impulso do sentimento, por impulso da raiva. Então, a raiva, às vezes, leva a pessoa a agir de uma forma que vai prejudicar a si próprio, vai prejudicar o outro também. Então, e com isto, você perde o autocontrole. Às vezes a raiva ela é tão perversa que faz você perder o seu controle, o seu autocontrole, e você acaba prejudicando alguém que está ali do seu lado, alguém que te ama, alguém que dá a vida por você, né? Então, isto é necessário se ter esse controle mental. Boa noite a quem está entrando, Marilda, seja bem-vinda. Então, nem sempre nós temos pensamentos positivos, né? Nem sempre nós temos pensamentos que é confortável, pensamento de alegria, pensamento... Então, porque nós vivemos em altos e baixos o tempo todo. Mas tudo que existe no universo tudo que existe no universo, nada é estável. Nada é estável. Nós também não somos estáveis. Nós podemos olhar a natureza e observar que nada é estável, né? Um momento o céu está limpo, azul, brilhante, no outro momento ele está nublado, no outro momento já vem uma tempestade, e a nossa vida é a mesma coisa. Nós somos parte do universo, nós somos seres que faz parte desta natureza. Então, nós também temos esse alto e baixo. Às vezes, nós estamos vivendo um momento tempestuoso, mas nós temos, mesmo assim, ter o autocontrole das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, quando nós buscamos o autoconhecimento, quando nós estamos em busca de uma renovação do conhecimento, nós, a partir daí, nós encontramos, nós conseguimos ter o controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o nosso controle mental. Então, logo esses pensamentos em nossa mente, nós sentimos eles. Eles não estão ali aleatoriamente. Esses pensamentos criam sentimentos. Então, se você vive preso no seu passado, em algo traumatizante, você não vai ter controle, porque você vai estar agindo naquele determinado momento ali, de um passado, né? E então, quase que imediatamente, quando você pensa, imediatamente você sente. Por quê? Porque pensamento e sentimento estão sempre conectados. Então, é aí que está o comando.
Então, você tem que dar o comando para o seu pensamento. Você tem que dar o comando. Isto é técnica. Existem as técnicas de comando para você dizer para o seu cérebro que você tem o controle sobre ele, que você pode controlar, a sua mente, os seus pensamentos. Você pode permitir os seus pensamentos ir aonde você quer. Você pode controlar os seus pensamentos ir aonde você deseja. Se você agora, neste momento, quiser que o seu pensamento vá ao outro lado do mundo, ele vai. Ele vai chegar do outro lado do mundo, porque você permitiu. E assim é tudo na nossa vida. Nós permitimos isto na nossa vida. Então, isto é controle, isto é autocontrole, autocontrole mental. Então, se nós podemos permitir que o nosso pensamento vá em qualquer lugar, nós também podemos permitir, né, o controle dele para ele agir em nosso favor, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, nós deixamos o nosso cérebro agir contra nós mesmos, né? Nós chegamos em determinado momento da vida em que nós permitimos, isso é permissão, nós estamos permitindo o nosso cérebro agir de determinada maneira, de uma forma disfuncional, que vai nos causando desequilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. Então, vai causando todo este desequilíbrio, e isso também vai causando desequilíbrio no nosso físico, nas nossas células, no nosso organismo. Por quê? Simplesmente porque nós não conseguimos controlar a nossa mente. Nós não conseguimos ter esse autocontrole que é necessário ter esse autocontrole. Porém, né, como eu já disse, nós temos capacidade de fazer as escolhas na nossa vida. Nós temos a capacidade de fazer as escolhas na nossa vida. Conhecer os nossos sentimentos. Isto é algo extremamente importante. Conhecer os nossos sentimentos. E isso vai te ajudar a ter um pouco mais de controle sobre a sua mente. Conhecer as vibrações da raiva, o que a raiva pode causar, o estresse, o que o estresse pode causar no seu organismo, o que o sentimento de tristeza pode causar no seu organismo. Então, tudo isto é colocar o seu pensamento, a sua mente para trabalhar a seu favor. Então, a partir do momento que você consegue enxergar que os seus sentimentos e os seus pensamentos está controlando você e que você precisa mudar a rota desses pensamentos e desses sentimentos, você começa a buscar o autocontrole e aí a sua vida muda. Você passa a ser outra pessoa, você passa a enxergar a vida de outro ângulo. Então, e aí você começa a ser feliz de fato, porque a felicidade é este autocontrole. Como eu falei na última live que eu fiz, eu falei que quando uma pessoa está num estado muito depressivo, angustiante,
ele está precisando de buscar o autocontrole, mudar o foco daquelas emoções negativas que ele está sentindo, que ele está focado, e buscar sair daquilo ali, buscar sair daquele foco, mudar o foco, buscar o autoconhecimento, focar em si. Então, ele passa a ter um controle das suas emoções. Então, isso também é sucesso, é a linguagem do sucesso, é a linguagem do poder. O autocontrole nada mais é do que o poder. É o poder interno que você tem dentro de você e você desconhece esse controle. Você desconhece esse poder. Quando você passa a controlar a sua mente, você passa a se conhecer mais e você passa a conhecer o seu poder interno. Eu vou trazer aqui um relato de uma cliente que me falou há poucos dias que ela, quando ela começou a fazer as terapias comigo e ela começou a se entender melhor, ela começou a buscar o autoconhecimento, a observar as suas emoções, a observar a sua mente. Ela me falou que ela descobriu que o cérebro dela podia ser o seu grande amigo ou podia ser o seu maior inimigo. Eu falei, realmente isso é verdade. Porque a partir do momento em que você deixa o seu cérebro agir nos impulsos, né? Pela emoção, pelo ego, pelo desejo, o não conhecimento, né? Aí o seu cérebro não está agindo a seu favor. Ele é como se ele estivesse agindo como se fosse o seu inimigo. Então, ali, aqueles turbilhões de ideias, aqueles turbilhões de pensamentos repetitivos, pensamentos aleatórios, pensamentos que não te deixam dormir. Então, o seu cérebro ele começa a se desequilibrar, as partes que são partes funcionais, que são áreas nobres, elas começam a entrar em disfunção e aí todo o seu organismo entra em disfunção também. Então, é muito comum as pessoas dizer, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo, mas eu não consigo ter controle sobre os meus pensamentos, eu não consigo ter controle sobre os meus sentimentos. Quando eu deito na cama à noite para dormir, a crise de ansiedade vem e aí é como se tudo começa a girar em torno de um pensamento repetitivo e eu não consigo dormir, eu perco o sono e eu viro à noite. Então, isto é porque ela está ali e não está tendo o controle que ela precisa ter sobre si mesma, de meditar, de acalmar a mente, de buscar as técnicas de autoconhecimento para se livrar desses pensamentos repetitivos, desses pensamentos que giram e giram e giram na mente o tempo todo. Então, as pessoas, às vezes, elas falam para mim, os meus pensamentos começam e logo em seguida eu já perco o controle, eu já fico no estado de estresse que eu mesma me desconheço, eu mesma desconheço as minhas atitudes. Então, assim, ela realmente está me dizendo que não tem autocontrole, ela não consegue controlar a sua mente. Então, assim, e com isso, todo
o seu cérebro, todas as áreas cerebrais vão ficar em desequilíbrio também. Então, como eu falo, o nosso córtex pré-frontal que está aqui, ele recebe as informações e ele tem apenas 3 milésimos de segundos para informar a parte do cérebro se aquela informação é positiva ou negativa. Então, quando você tem o controle sobre a sua mente, o seu cérebro, ele vai indicar que aquela emoção é negativa, aquele pensamento é negativo, mas ele não tem poder de ação sobre você. Então, não vai ter poder de ação nenhum sobre você, porque você é que tem o controle sobre ele. Então, ele não vai te atingir. Ali, o seu campo eletromagnético está protegido. Ele não vai conseguir atingir as suas células. As células do seu corpo também estão protegidas. Então, como é que nós somos capazes de controlar a nossa mente? Como é que nós somos capazes de controlar a nossa mente? Isto, como eu falei, existem técnicas, né, que nós fazemos com os terapeutas, né, fazem, mas o pensamento é incontrolável enquanto ele é mental. Ele é apenas na mente, mas a partir do momento que você sente ele, você pode ter controle, porque você olha, você sabe, esse pensamento é um pensamento depressivo, eu não quero ele. Você exclui ele. Então, se é aquele pensamento dos traumas que você sofreu na sua infância, se é aqueles pensamentos de algo que você vem remoendo dentro de si, então, quando você sente, você é capaz de controlar. Quando ele está apenas no subconsciente, ele ainda é incontrolável. Mas quando ele vem para o sentimento, ele pode ser controlável. Porque a partir daí você tem conhecimento dele, né? Então, uma coisa que ajuda muito é você olhar para dentro de si. A psicanálise, como investigação mental, ela sempre vem falando, né? Eu sempre venho trazendo esses conteúdos de investigação mental para ajudar você que está aí do outro lado a ter uma vida melhor, ter uma vida mais digna, né? Então, assim, eu posso lembrar de algo que aconteceu na minha vida, né? No meu passado, algum pensamento talvez possa ser negativo ou possa ser positivo, né? Pensamentos que eu goste ou pensamentos que eu não goste, né? Então, pensamentos que eu gostaria de ter, pensamentos que eu não quero, que eu não gostaria de ter. Então, esses pensamentos, às vezes, vêm aleatoriamente. Então, dessa forma, nós podemos controlar a partir do que vem na nossa mente e com essa união do nossos sentimentos, né? Então, eu digo para vocês, é possível sim controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para nós termos uma vida melhor, né? Para facilitar tudo na nossa vida. Então, quando você faz quando você entende tudo isto, você vai entender que a vida é maravilhosa, né? Que a vida permite você abordar
na sua mente aquilo que você realmente deseja. E que você pode também, de certa forma, abolir aquilo que não te serve mais, né? Então, saber disto é muito poderoso. É poderoso porque, a partir desse momento que você se controla, você controla o seu cérebro, você controla a sua mente, você deixa de agir no impulso, você deixa de agir pelo ego, você vai passar a agir através do autoconhecimento, daquilo que você buscou dentro de você, daquilo que você desenvolveu, do seu autoconhecimento. Isto também é se libertar. Isto é libertador. Isto é libertador. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando, né, a se entender como ser humano. E isso é muito poderoso. Quando nós buscamos nos entender como ser humano, entender as nossas emoções, buscar o autoconhecimento, construir uma história de vida diferente, né? Então, isso nos traz o quê? Nos traz a liberdade que nós tanto desejamos, a liberdade. Você imagina você dirigindo um carro, aquele ar tocando na sua face, isso é liberdade. Então, o autoconhecimento também é liberdade, né? Então, o autoconhecimento é liberdade. Vai te libertar daqueles traumas que você talvez viveu na sua infância, daqueles impulsos que você tem e que te impede de mudar, vai te fazer mudar o seu interno e também o que está ali no seu externo, né? Então, quando você começa a compreender melhor toda essa questão do autocontrole e do controle emocional e mental, né? Você passa a se conhecer melhor, você abre mão de várias e várias coisas que não te servem mais, de emoções que você às vezes segurava, que você talvez vivia ali como uma certa dependência daquela emoção que te faz tanto mal, mas de certa forma você se via num ciclo vicioso que não conseguia se libertar. Então, o autoconhecimento é libertador. E aí você cria novas perspectivas de vida, simplesmente por acrescentar esse elemento que se chama autoconhecimento na sua vida. E aí você olha para o novo, você olha o que você está construindo na sua história e vê que tudo isto é fantástico. Então, o autoconhecimento requer o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento requer o desenvolvimento da saúde física, mental, emocional, no todo. Então, o aprendizado, o autoconhecimento neutraliza o estresse, neutraliza a raiva, faz você vibrar em altas frequências, na frequência do amor, da alegria, da paz. Então, te leva para outro nível, né? Embora o estresse, a raiva, todas essas vibrações baixas estão presentes na nossa vida, estão relacionadas com o que nós vivemos no nosso dia a dia.
Então, o autoconhecimento é o componente principal da transformação do ser humano. E durante toda a sua vida, ele deve buscar esse autoconhecimento. Então, em contrapartida, a importância do autoconhecimento, da autoinvestigação, da investigação mental, eu quero trazer aqui sobre Freud, né? Porque Freud, como o pai da psicanálise, né? Ele que criou todas essas técnicas da psicanálise, da investigação mental. Então, ele traz esse despertar. Ele traz esse despertar que hoje influencia todos nós que somos terapeutas, a despertar isso em vocês que estão aí também do outro lado nos ouvindo, né? E também saber que o autoconhecimento ele é traduzido simplesmente na autocura. Nos traços, ele muda os traços de caráter, ele muda as falhas que nós temos na nossa vida. O autoconhecimento é libertação dos traumas, é libertação do passado. Então, o autoconhecimento, ele precisa estar presente na nossa vida a todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida. Então, este é o conhecimento que eu trago hoje para vocês. Quero deixar aqui a minha gratidão por vocês estarem comigo nesta live. Quero deixar aqui a minha gratidão e o meu beijo de luz no coração de cada um de vocês, né, que estão aqui comigo, tá? E fiquem com Deus. E eu quero pedir para vocês curtirem a live, tá? Curtirem, deixar o seu like lá no YouTube para fazer com que este conteúdo circule e leve e chegue até mais pessoas que precisam buscar o autoconhecimento, que precisam entender um pouco mais como as suas emoções, a sua mente funciona. Então, eu peço para vocês, compartilhem a live, curtem a live, deixem os seus likes lá e eu serei grata a vocês. Então, tenham todos uma boa noite.